Rádio Brasil Central. Em Goiânia, 7 horas. Agora, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, o Mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em sua casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em sua casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Hoje é quinta-feira, dia 12 de julho de 2012. Bom dia para você em todo o Brasil. Bom dia, Karine Pinheiro. Bom dia, Écio Santana. Bom dia a você que ouve o Mundo em sua casa. O Mundo em sua casa. Tempo e temperatura. A previsão para hoje em Goiânia é de céu parcialmente nublado a claro com névoa seca. A temperatura máxima atinge os 28 graus. O teor de umidade relativa do ar variando entre 85% e 35%. E neste momento os termômetros marcam 20 graus em Goiânia. 7-2. O Mundo em sua casa. Manchetes dos jornais brasileiros. O Globo, senador que pôs o mandato a serviço de bicheiro é cassado. Folha de São Paulo, senadores caçam Demóstenes. O estado de São Paulo, Demóstenes perde mandato e diz que recorre ao Supremo. Correio Brasiliense, aprovado reajuste a 938 mil servidores. Valor econômico, GM fecha mais uma linha e esvazia a fábrica de São José. Estado de Minas, com a corda no pescoço, calote nas dívidas dispara e breca o consumo, apesar dos esforços do governo para aquecê-lo. Jornal do Comércio, brasileiros devem demais. Alta da inadimplência no Brasil, segundo a Serasa, foi de 19,1% no primeiro semestre. 0 hora, cassado. Relações com Cachoeira tornam Demóstenes o segundo senador da República a perder o mandato. Brasil econômico, o consumo perde fôlego e Banco Central corta juros pela 8ª vez consecutiva. O Popular, Demóstenes agora é ex-senador da República. Diário da Manhã, Prefeitura de Senador Canedo asfalta sítio de candidata. 7 horas, 3 minutos em Goiânia. O Mundo em sua casa. A política em Goiás. O governador Marconi Perillo entrega agora pela manhã 200 veículos à Secretaria da Fazenda. A solenidade será às 9 da manhã na sede da Cefaz, no setor Negrão de Lima, aqui em Goiânia. Às 2 da tarde, o governador participa da cerimônia de inauguração da Central de Saúde Preventiva do Ipasgo, localizada na Avenida 84, no setor sul, também em Goiânia. Demóstenes Torres entrou para a história como o segundo senador a ser cassado. O placar foi de 56 votos a favor, 19 contrários e 5 abstenções. A perda do mandato foi por quebra de decoro parlamentar. O goiano foi acusado de usar o cargo para beneficiar os negócios do bicheiro Carlinhos Cachoeira. Demóstenes Torres fica inelegível até 2026. Ontem à noite, por meio da rede social Twitter, Demóstenes disse que vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal para reaver o mandato que o povo de Goiás lhe concedeu. Ele ainda completou que os motivos são suficientes. Foi cassado sem provas, sem direito à ampla defesa e sem ter quebrado o decoro. A vaga de Demóstenes vai ser preenchida pelo suplente, o secretário de Infraestrutura de Goiás, Wilder Pedro de Moraes, do Democratas. Antes mesmo de assumir, Wilder usou o perfil oficial dele na rede social Twitter ontem à tarde para falar sobre supostos bens não declarados ao Tribunal Superior Eleitoral. A denúncia foi feita pelo jornal O Globo. Wilder disse que houve um equívoco na informação do jornal. E depois do resultado da cassação do mandato de Demóstenes Torres, foi grande a repercussão do fato. Ele foi cassado por quebra de decoro parlamentar, acusado de usar o mandato para favorecer o bicheiro Carlinhos Cachoeira. O contraventor está preso desde fevereiro, durante a Operação Monte Carlo da Polícia Federal. Logo após a prisão, surgiram as denúncias de envolvimento do então senador com o bicheiro.
Até o último instante, Demóstenes tentou se defender. Da mesma forma que eu pedi perdão, eu também aprendi a perdoar. E perdão é coisa dos homens, sim. Perdão é coisa para homem. Por que não renuncia? Porque eu não podia sair do Senado sem dar explicação para minha mulher, para meus filhos, para minha neta, para meus amigos, para os meus eleitores. E porque quem caça senador é senador, não é imprensa. Quem caça senador são os senhores, somos nós. A repercussão no cenário político e do estado de Goiás foi imediata. O professor e cientista político Luiz Ignates falou sobre a cassação histórica do senador. O problema do senador Demóstenes é que ele construiu uma imagem de muita legitimidade, uma imagem muito forte. Ele estava, inclusive, sendo cotado à candidatura à presidência da República pelo partido dele, o Partido Democrata. E a reversão de imagem, a decepção não só do eleitorado, da opinião pública, mas, inclusive, dos colegas dele do Senado, que no primeiro discurso que ele fez de defesa apoiaram o senador Demóstenes majoritariamente, o sentimento de decepção foi grande demais. Quer dizer, foi uma mudança, uma reversão de imagem vertiginosa, muito forte, muito veloz, e isso gerou esse sentimento que propiciou o processo de cassação. Luiz Ignates ainda apontou os efeitos da cassação na política goiana. A repercussão que isso vai ter na política goiana é muito pequena, porque tudo aquilo que era para acontecer, o que deveria ter acontecido, praticamente já aconteceu. A não ser que surjam fatos novos, que venham a envolver membros do governo ou a própria pessoa do governador, e o tempo tem passado e esses fatos não têm aparecido, a não ser que surjam fatos novos, eu acredito que não vai haver uma repercussão muito grande, uma vez que o senador Demóstenes já estava isolado e fora do processo político, não somente em Goiás, mas a nível nacional. A representatividade de Goiás perde força com a cassação. Esta é a visão do professor Luiz Ignates, que analisa a força política conquistada por Demóstenes Torres, que desmoronou diante das acusações contra ele. Nós teríamos, talvez pela primeira vez na história, um virtual candidato à presidência da República com viabilidade eleitoral, com capacidade de representar as oposições ao governo Lula, ao governo Dilma. É importante para a democracia as oposições serem postas. De forma que eu acho que a gente perde muito mesmo a representatividade no Congresso Nacional. Com a cassação, Demóstenes Torres fica inelegível até 2027. Yara Galvão para o Sistema Brasil Central de Rádio. A perda do mandato de Demóstenes Torres também foi comentário entre os deputados estaduais na Assembleia Legislativa de Goiás. Se por um lado vários deputados estaduais lamentam o envolvimento do senador com o mundo da contravenção, o que gerou uma decepção, por outro a cassação de seu mandato já era esperada por todos e não foi novidade. O deputado Fábio de Souza do PSDB analisou o fato. Olha, eu recebo com todo goiano de uma forma lamentável, não pela cassação em si, porque qualquer pessoa que seja do poder público e se envolva com alguma coisa estranha precisa pagar por aquilo que se envolveu. Mas é lamentável porque nós perdemos um senador que gostava de uma credibilidade muito grande e mesmo assim Goiás sai perdendo a pessoa, perdendo o senador e sai perdendo a sua imagem para com o Brasil. Goiás está com a imagem negativa para com o Brasil. Major Araújo do PRB também dá a sua opinião. A decisão correta. Eu acho que o mínimo que se espera de um político é que ele seja correto em suas atitudes e principalmente perante a opinião pública. A condenação, primeira não foi do Senado, não. Né? A primeira condenação foi do povo brasileiro, principalmente do goiano que votou nele. Nós que trabalhamos, que apoiamos o senador, né? Nós mesmos desejamos essa cassação. Nilo Rezende do DEM, partido pelo qual foi eleito senador, acredita que o Senado referendou a decisão popular. O Congresso, ele fez exatamente aquilo que a população de Goiás e do Brasil já esperava. Acho que houve uma coerência. É um ex-democrata, a gente sente muito que, na realidade, como parlamentar, ele trabalhou fortemente em todas as áreas, mas foi contaminado com essa amizade indevida do Carlos Cachoeira. O deputado Luiz César Bueno do PT lamenta o envolvimento do senador com a contravenção. Acha normal a decisão da cassação, mas diz esperar que isso não traga reflexos negativos para a política e para os políticos. Decepção muito grande, porque ele era um senador muito querido.
ele teve uma votação expressiva no estado todo. Os eleitores depositaram uma confiança muito grande no seu mandato. E isso é ruim para a política, é ruim para a pessoa dele, é ruim para todos nós. É muito lamentável esse fato. Nós esperamos que a população venha a entender isso como uma consequência do Estado democrático de direito e que não reflita numa decisão de querer expurgar todos os políticos, de ter decepção com a política. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. A Corregedoria Geral do Ministério Público de Goiás decidiu abrir procedimento disciplinar para investigar falta funcional por parte do ex-senador Demóstenes Torres. Ele é procurador de Justiça licenciado. O processo pode terminar com a expulsão de Demóstenes do Ministério Público. Também pode resultar na perda do foro privilegiado por conta do vínculo com a instituição. As medidas serão tomadas assim que Demóstenes retornar aos quadros do Ministério Público goiano. Isso deve ocorrer logo após a publicação da cassação do mandato de senador, já que a suspensão da licença do cargo de procurador é automática. E a Comissão de Sindicância da Câmara Federal aprovou ontem um parecer que pede a cassação do deputado Carlos Alberto Lereia, do PSDB de Goiás. Ele é amigo de Carlinhos Cachoeira e teria recebido dinheiro de um integrante do grupo do Bicheiro, segundo as investigações da Polícia Federal. O deputado nega a acusação contra ele. A comissão de sindicância criada pela Corregedoria da Câmara para investigar os deputados acusados de suposto envolvimento com o contraventor Carlos Augusto Ramos, o Carlinhos Cachoeira, chegou ao final dos trabalhos nesta quarta-feira. O colegiado decidiu encaminhar o caso do deputado Carlos Lereia, do PSDB de Goiás, ao Conselho de Ética, por considerar que há indícios suficientes que embasam um processo por quebra de decoro parlamentar. O relator do processo, o deputado Jerônimo Gergen, do PP do Rio Grande do Sul, disse que a relação de Lereia com o contraventor ia muito além da amizade. Constatei indícios significativos e, em defesa da honra da Câmara Federal, nós não poderíamos deixar de fazer esse encaminhamento. Em base à relação, que além de pessoal, ela é uma relação de favorecimento recíproco, né? Então isto contradiz com o exercício do mandato parlamentar. Na véspera do recesso parlamentar e em meio às disputas eleitorais, Jerônimo ressalta que caberá à sociedade e à imprensa o papel de fiscalizador para que o caso não caia no esquecimento. O que importa é que a sociedade não perca a capacidade de indignação e permaneça com o apoio da imprensa cobrando que os resultados efetivamente aconteçam. O que eu posso afirmar para a sociedade aqui que é muito grave tudo que eu ouvi nas oitivas e isso não pode deixar de ter impunidade. A sociedade precisa manter indignada e mobilizada. Já o corregedor da Câmara, deputado Eduardo da Fonte, do PP de Pernambuco, ressaltou que os outros 2 casos analisados contra os deputados Rubens Ottoni, do PT de Goiás, e Sandes Júnior, do PP de Goiás, foram arquivados por falta de provas. Segundo ele, a absolvição seguiu critérios técnicos objetivos. Foi baseado nas declarações dos delegados da Polícia Federal que prestaram depoimento na CPI e foi embasado justamente naqueles que investigaram as operações. Então, com isso, o relatório do deputado Maurício Quintela está bem embasado, como também o relatório do deputado Evandro Milhome. Agora, os relatórios contra Lereia, Ottoni e Sandes Júnior serão remetidos à mesa diretora da Câmara, que terá o poder de formalizar ou não o pedido de abertura de processo por quebra de decoro junto ao Conselho de Ética. De Brasília, Apolos Neto. 7h14. Tribunal Regional Eleitoral alerta partidos e juízes sobre propaganda eleitoral nas eleições de outubro. Juízes e representantes de diversos partidos participaram no auditório do Tribunal Regional Eleitoral na Praça Cívica, em Goiânia, da reunião que discutiu a propaganda eleitoral nas eleições deste ano. Responsável pela fiscalização da propaganda, o juiz eleitoral Enion Fleury de Ramos fala sobre o objetivo do encontro e de como o TRE irá se portar, principalmente em relação às propagandas pela internet. Para que nós possamos nos apresentar aos políticos e traçar algumas metas da campanha eleitoral. Explicar da forma que nós vamos aplicar a legislação. Seremos bastante rígidos com a aplicação da legislação. Qual a maior preocupação do TRE quando a gente fala em propaganda, principalmente em Goiânia?
Nós queremos uma campanha tranquila, uma campanha limpa, uma campanha que respeite o eleitor goiano. Denúncias podem ser feitas? Poderão ser feitas, nós temos um e-mail próprio para que o eleitor, qualquer pessoa, possa fazer sua denúncia e também pode ser feito direto aos cartórios eleitorais na Avenida Mutirão. O TRE vai estar atento também para provocações e propagandas na internet? Sim, também poderemos receber denúncia e vamos fazer cessar. Para facilitar o recebimento de denúncias, o TRE criou na internet o endereço eletrônico www.propagandairregular2012@tre-go.gov.br. Aulos Rincon para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora 7h16. Na Câmara de Goiânia, vereadores aprovam LDO em primeira votação. A Câmara Municipal de Goiânia aprovou a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, em primeira votação no plenário. Além das 71 emendas apresentadas pelos vereadores durante as audiências, foram aprovadas outras 2. Uma delas, dos vereadores tucanos Maurício Beraldo e Giovanni Antônio, determina que a Prefeitura crie um programa de infraestrutura no residencial JK, local em que ocorreram choques de moradores com a polícia. A outra emenda foi do vereador Denício Trindade, do PMDB, que visa adequar o sistema de contabilidade da Prefeitura às normas internacionais de contabilidade pública, uma exigência, segundo ele, da Secretaria do Tesouro Nacional. Para a relatora da LDO na Câmara, a vereadora Tatiana Lemos, do PCdoB, o debate foi amplo e as emendas aprovadas após análise. Nós fizemos as 2 audiências públicas necessárias e obrigatórias para fazer essa LDO e colocamos um prazo e recebemos emendas dos nossos colegas vereadores. No total, nós recebemos 70 emendas, que foram todas devidamente acatadas e agora vão ser aí apreciadas. A LDO ainda precisa ser aprovada em segunda votação na Câmara. Depois, segue para a aprovação do prefeito Paulo Garcia, do PT. No ano passado, ele vetou todas as emendas apresentadas pelos vereadores à LDO. Heloísa Amaral para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h17. O mundo em sua casa. Política nacional. A votação no Congresso Nacional do projeto de lei das cotas nas universidades federais vai ficar para depois do recesso parlamentar. Um acordo entre os líderes partidários adiou a votação no plenário do Senado. A proposta reserva 50% das vagas para alunos vindo de escolas públicas. O portal da Transparência do Governo Federal e o site do Supremo Tribunal Federal voltaram a expor os contra-cheques de seus funcionários na internet nesta quarta-feira. A publicidade das informações foi restabelecida após o presidente do Supremo, Carlos Aires Brito, liberar a divulgação dos salários na internet. Aires Brito aceitou o pedido da AGU para que fossem suspensos os efeitos de uma liminar da Justiça Federal que havia proibido a divulgação dos salários dos servidores federais. Agora 7h18. O mundo em sua casa. Um mundo de notícias no começo do dia. A Polícia Militar rendeu ontem assaltantes após uma saidinha de banco em Goiânia. 2 rapazes de 20 anos foram levados ao 5º Distrito Policial suspeitos de praticar o crime. Um dos acusados tem passagem por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. A polícia também apreendeu o dinheiro roubado, a arma e a moto usadas no crime. O veículo estava com a placa adulterada. A vítima da saidinha de banco é uma pessoa que sacou R$7 mil em uma agência bancária na Avenida Perimetral Norte. E a greve dos policiais civis em Goiás continua por tempo indeterminado. De acordo com o presidente da Comissão de Greve dos Escrivães e Agentes da Polícia Civil, Ademar Luiz de Oliveira, apenas 30% dos serviços serão mantidos. Ademar Luiz de Oliveira explica as reivindicações dos servidores. Há 1 ano e meio nós estamos cobrando do governo o compromisso que foi feito durante a campanha, que era diminuir a disparidade salarial entre um policial e um delegado, ou para que tivéssemos salário do policial de Brasília. O governo alegou por diversas vezes que Goiás tinha o 2º melhor salário do país. O policial civil de Goiás é o 16º salário do país.
Em nota, as secretarias de Gestão e Planejamento e da Segurança Pública e Justiça informaram que, por causa da dificuldade financeira do governo do Estado, além de compromissos de concessão anual da database a todos os servidores e observância da Lei de Responsabilidade Fiscal, não é possível apresentar proposta remuneratória em descompasso com a contrapartida por mérito do servidor. Patrícia Almeida para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h20. Um perito criminal de 29 anos foi baleado ontem à noite no Parque Trindade 1, em Aparecida de Goiânia. Segundo informações iniciais da PM, ele foi atingido no braço e no abdômen durante um assalto praticado por 2 homens. O carro da vítima, um Fiat Uno vermelho, foi roubado. O perito foi socorrido pelo SAMU e levado para o Hugo. Segundo informações do SAMU, o estado dele não é considerado grave. 7h21. Comissão da OAB, seção de Goiás, pede rigor na apuração da morte do advogado Davi Seba. A comissão foi recebida pelo secretário de Segurança Pública, João Furtado, na tarde de ontem. Segundo o presidente da OAB Goiás, Henrique Tibúrcio, os 2 casos de assassinato preocupam a ordem, tanto do advogado Davi Seba como do comentarista esportivo Valério Luiz. Os 2 crimes aconteceram na última quinta-feira. Henrique Tibúrcio explica por que saiu satisfeito da reunião com o secretário João Furtado. Porque foi franqueado todo esse acesso, não há sigilo nas investigações, ou seja, qualquer um da imprensa e o próprio advogado da família ou os observadores da ordem e até do Ministério Público vão ter acesso a todo o inquérito, inclusive a identidade dos policiais. Isso tudo está aberto à sociedade. O advogado Davi Seba foi morto com um tiro no tórax no estacionamento de um hipermercado na capital. Davi teria reagido após uma abordagem de 3 policiais militares. A diretora-geral da Polícia Civil, Adriana Corsi, que também participou do encontro com a OAB, disse que a Polícia Civil já está com os nomes dos 3 policiais e que as investigações vão seguir o rigor científico. Várias diligências estão sendo efetuadas, tanto no sentido de localizar, ouvir pessoas que podem ter presenciado tanto o caso do advogado Davi, como no caso do jornalista Valério, bem como também várias provas periciais foram requisitadas e estão sendo produzidas. Não há pessoas presas ainda, nós temos muitas informações que estão sendo verificadas em sua veracidade. Ainda segundo Adriana Corsi, não é possível afirmar se havia tráfico de drogas no local onde Davi foi morto. Como a greve de algumas categorias da Polícia Civil ainda é parcial, Adriana avalia que a paralisação ainda não prejudicou as investigações. Riva Cram para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h23 em Goiânia. Em Lusiânia, um homem de 34 anos foi morto por um adolescente de 15 anos. O motivo da briga, segundo a família, seria uma discussão por causa de um cachorro. O desentendimento aconteceu em frente a uma casa na Vila Guará e começou depois que a vítima pediu para que o jovem parasse de passear com um cão de grande porte na rua. Presidente do Detran promete melhorar serviços com tecnologia e ampliação da área interna. Durante comemoração pelo 1º ano de instalação da unidade do VaptVupt dentro do Detran, o presidente José Taveira anunciou melhorias, já nos próximos dias, em outros serviços oferecidos pelo departamento. Segundo ele, a prioridade agora é pela substituição de todos os equipamentos da tecnologia de informação que estão sucateados. Mas a intenção é mexer também em uma área que sempre trouxe muita reclamação por parte dos proprietários de veículos. Nossa TI está muito sucateada, então nós estamos fazendo um processo licitatório novo no sentido de modernizar isso e linkar tudo à biometria, porque aí nós estaremos livres de fraudes no Detran pro resto da vida. A Getop está finalizando um projeto, nós vamos ampliar a nossa área interna aqui no pátio interno do Detran e separar as vistorias de caminhões e ônibus, os veículos médios de porte de 3/4, caminhonete, dos carros propriamente dito de passeio e das motos. Então nós vamos ter 4 guichês de atendimento, todos eles tecnificados. Vamos tirar
a mão humana a ponto de nós levarmos esse padrão do VaptVupt, as vistorias, a expedição de CNH e qualquer outro documento que a sociedade demandar aqui no Detran. A previsão é que o novo pátio de vistoria do Detran seja inaugurado no próximo mês de dezembro. Aulus Rincon para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h25. Um casal homoafetivo formado por duas mulheres conseguiu, junto ao Conselho Regional de Medicina de Goiás, o direito de se submeter às técnicas de reprodução assistida. Na decisão inédita do Conselho Regional de Medicina, assinada pelo médico conselheiro Aldair Novato Silva, consta que uma delas poderá participar da gestação com a fertilização de seus próprios óvulos, a partir de inseminação artificial com sêmen de doador, e que os embriões poderão ser transferidos para o útero da companheira. O pedido da assistente administrativa Michele Almeida Generoso, de 34 anos, e da professora Thaís Prudente, de 28, foi protocolado em 8 de junho do ano passado, mas a decisão só saiu agora. Segundo Michele, ela será doadora dos óvulos e a companheira Thaís é quem dará prosseguimento à gravidez. 7h26. Greve dos professores e servidores técnico-administrativos da UFG continua. O Comando Nacional da Paralisação reclama da falta de interesse por parte do governo federal. A greve dos professores chegou a 97% das universidades federais desde o dia 17 de maio. No dia 15 de junho passado, foi a vez da greve de 90% dos servidores técnico-administrativos, tendo adesão dos estudantes. A Universidade Federal de Goiás faz parte deste que é o maior movimento grevista do ensino público superior no Brasil. O professor Diego Calugatti reclama que as negociações quanto ao plano de carreira se arrastam há 1 ano e meio, sem muito interesse por parte do governo federal. A partir do dia 17 de maio, como nenhuma negociação andou e o governo se mostrou fechado a discutir as propostas e não apresentou nenhuma proposta concreta, aí foi deflagrada então a greve nacional. Já é a maior greve da história do país de ensino público superior. Ainda de acordo com o professor Diego Calugatti, o primeiro semestre dos alunos não foi concluído e a greve sem data para acabar comprometerá também o segundo semestre letivo. Jânio Rodrigues para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h27. Lei de improbidade administrativa completa 20 anos e o Ministério Público Federal comemora avanços no combate à corrupção. Segundo o procurador da República em Goiás, Hélio Telho, em 2 décadas de existência, a Lei 8.429, de 1992, tem sido uma importante ferramenta para punir e afastar os corruptos da administração pública. Mas o principal obstáculo é a lentidão dos processos. O grande problema é o procedimento previsto nessa mesma lei, que é extremamente demorado e burocrático. Então a gente, um processo de improbidade, ele demora aí na justiça 10 anos, 12 anos, às vezes até 15 anos, para a gente conseguir uma sentença definitiva que possa ser executada, ou seja, para aplicar a punição de maneira efetiva. De acordo com Hélio Telho, os escândalos de corrupção acontecem no mundo inteiro, porém são rapidamente punidos, evitando maiores prejuízos ao patrimônio público. No Brasil, a questão se tornou um problema cultural que deve ser combatido em todas as esferas de governo, através da participação popular e de outras leis recém-aprovadas. A lei da ficha limpa, ela permite que se impeça candidaturas de agentes públicos que tenham sido condenados por atos de improbidade administrativa por um órgão colegiado, ou seja, por um tribunal, ainda que essa pessoa esteja recorrendo para protelar o julgamento. Então nós vamos ver agora, nos próximos 2 ou 3 meses, a Justiça Eleitoral indeferindo, barrando uma série de candidatos. Para marcar os 20 anos da Lei de Improbidade Administrativa, o Ministério Público Federal preparou uma cartilha onde se esclarecem os principais pontos em forma de perguntas e respostas. O conteúdo está disponível no site do Ministério Público Federal em Goiás. Márcia Alves para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h29.
94 representantes goianos participam até o próximo sábado da 9ª Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. O evento ocorre no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, em Brasília. A conferência está sendo construída sob 5 eixos estratégicos: promoção dos direitos de criança e adolescente, proteção e defesa dos direitos, protagonismo e participação de crianças e adolescentes, controle social da efetivação dos direitos e gestão da Política Nacional dos Direitos Humanos de Criança e Adolescente. A Agência Goiana de Habitação coleta assinaturas em escrituras para regularização fundiária. A coleta foi realizada com 270 famílias no setor Independência Mansões, em Aparecida de Goiânia. Depois de assinadas, as escrituras são registradas em cartório e são entregues de forma definitiva aos moradores. O processo é gratuito para famílias com renda de 0 a 3 salários mínimos. O programa Casa Legal, sua escritura na mão, é uma das prioridades do governo do estado, como explica o presidente da AGEAB, Marcos Abrão. Na verdade, é mais uma ação do programa Casa Legal que visa levar a escritura para essas famílias que aguardam esse benefício. Nós agora coletamos as assinaturas das famílias aqui no Independência Mansões. Essas escrituras vão para o cartório, a gente registra as escrituras e depois a gente volta para entregar a escritura registrada para essas famílias sem custo algum. 42 mil imóveis em Goiás estão em processo de regularização. Marcos Abrão fala da importância do programa para as famílias. Representa dignidade. Uma família que recebe a sua escritura, ela passa realmente a ter o título da propriedade da sua casa. A mesma coisa a gente compara com uma pessoa que não tem carteira de identidade, ou seja, ela não existe. Cerca de 700 assinaturas já foram coletadas no setor Colina Azul, também em Aparecida de Goiânia. E outros bairros estão incluídos dentro do programa, além de outros municípios em todo o estado. Riva Cram, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h31. Goiás atinge as metas de vacinação contra a poliomielite e a gripe A. O índice de cobertura vacinal alcançado que previne contra a gripe A foi de 94%, com um total de 785.530 doses aplicadas. Já o índice de cobertura vacinal alcançado contra a poliomielite e a paralisia infantil foi de 99,98%, com 440.748 doses injetadas. O que coloca Goiás em segundo lugar no ranking nacional de vacinação. Secretaria Estadual de Saúde comemora bons índices de vacinação em Goiás. Goiás atingiu 99,98% da meta de imunização contra a poliomielite, a paralisia infantil. O índice é o segundo maior do país. Foram aplicadas 440.748 doses. Pode ser considerado um sucesso também a vacinação contra a gripe A, também conhecida como H1N1. A meta de 80% foi superada. Foram aplicadas 785.530 doses, o equivalente a 93,98% das vacinas recebidas pelo Estado. Dos 246 municípios goianos, 222 atingiram o índice e vacinaram as pessoas dos grupos considerados de risco. Mas a gerente de imunização da Secretaria Estadual de Saúde lembra que as crianças precisam tomar uma segunda dose. Todas as crianças, aquelas que tomaram a primeira dose, deve retornar à sala de vacina para tomar a segunda dose, senão ela não vai estar completamente protegida. Também foi divulgado que já estão disponíveis na rede pública as vacinas pentavalentes, que substituem as tetravalentes. A vacina, que é aplicada em 3 doses durante o 2º, 4º e 6º mês de vida das crianças, protege contra a difteria, o tétano, coqueluche, hepatite B e um tipo de meningite. A vacina está disponível em 830 unidades de saúde pública do Estado. O Ministério da Saúde disponibilizou para o primeiro lote 26 mil doses. Paulo Henrique Santos, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h34. Agora o repórter Libório Santos ao vivo com o balanço dos acidentes nas rodovias que cortam Goiás. Bom dia. Bom dia, Écio. Bom dia, ouvintes da Brasil Central. Últimas 24 horas tivemos em todas as rodovias estaduais e federais no estado de Goiás 28 acidentes com 16 feridos e uma vítima fatal. O acidente mais grave foi uma colisão frontal. Aconteceu na GO 060, quilômetro 275, entre Porá e Arenópolis. Um Fiat Strada, placa NKN 4675 de Jataí. Valmiro Cardoso Roberto com lesões. Deusorides de Castro Vilela, fatal. Segundo o veículo envolvido,
Polo, placa OGN 3579 de Goiânia. Ildejanes Moreira Leite com lesões. Zita Emiliana da Silva também com lesões. Juversino de Almeida e Silva também ferido. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. O mundo em sua casa. Um mundo de notícias no começo do dia. Agora em Goiânia são 7h35. O Corpo de Bombeiros continua até meados de outubro com a Operação Cerrado Vivo 2012, iniciada em maio deste ano. O objetivo é combater focos de incêndio e conscientizar a população sobre práticas prejudiciais ao meio ambiente. A ação deve ser intensificada entre os meses de julho e setembro, devido ao clima seco e à baixa umidade, fatores que favorecem a propagação do fogo. O comandante Martiniano Gondim, Coronel Martiniano Gondim, que é comandante da Operação Cerrado Vivo do Corpo de Bombeiros, está ao vivo conosco para conversarmos a respeito da operação. Bom dia, Coronel. Bom dia, Écio. Bom dia, Karine. E bom dia a todos aqueles que estão nos ouvindo agora. Quais são as ações que são realizadas durante a Operação Cerrado Vivo? Olha, Karine, o Corpo de Bombeiros, ele faz um planejamento estratégico, né? E dentro desse planejamento, a ideia do comando do Corpo de Bombeiros é empregar, né, o maior número possível de pessoas da sociedade. Tentar trazer para essa operação, né, a adesão da sociedade de um modo geral, porque toda a sociedade acaba ficando prejudicada com essas queimas. Então nós estamos trabalhando aí junto com sindicatos rurais, trabalhando com comunidades, escolas, né, e todos aqueles que se sentirem à vontade, queiram participar com o Corpo de Bombeiros nessa prevenção contra esse incêndio de vegetação, pode procurar o Corpo de Bombeiros através do telefone 193, que nós seremos parceiro nessa luta contra os incêndios de vegetação no estado. Essas parcerias trouxeram um resultado positivo, Coronel? Trouxe um resultado positivo porque diminuiu as queimadas, a gente atribui, além do período prolongado, né, da chuva, a gente atribui aí nesse período agora uma diminuição do número de focos a essa conscientização da população. Em relação aos parques, né, o Parque Ecológico, Jardim Botânico em Goiânia e outros parques estaduais, qual que é o trabalho realizado pelo Corpo de Bombeiros para evitar grandes incêndios como ocorreram em anos anteriores? Também uma parceria que o Corpo de Bombeiros vem realizando aí com as agências municipais, parques estaduais, né, e federal, com os gerentes desses parques e levando aí o apoio, né, junto com esses coordenadores desse parque, no trabalho preventivo, tanto de aceros e queimadas controladas para evitar que inicie ali um incêndio incontrolável nessas áreas. Então nós estamos trabalhando essa parte preventiva junto com os gerentes de parques. Coronel, essas queimadas preventivas, elas não deveriam ser feitas com o fim do período chuvoso? Justamente. Essas queimadas preventivas, é bom esclarecer que queimadas são essas. Nós trabalhamos a queima daquela faixa que fica entre a rodovia e o parque. Então essa faixa é que a gente faz essa queimada controlada, porque para evitar aqueles vândalos que passam ali nas rodovias, acaba colocando fogo ali às margens e esse fogo passa para dentro do parque, né? Nós fazemos essas queimadas justamente no período onde que a vegetação esteja mais desidratada, mais seca, né, pronto para queimar. Se você faz uma queimada antes, você não tem um êxito esperado. E aí você precisa fazer duas queimadas. Por isso nós fazemos no período onde a vegetação está mais seca. Os proprietários rurais, eles ainda realizam queimadas para recuperar, para preparar, né, o solo para fazer o plantio. Que recomendação que o Corpo de Bombeiros faz a esses fazendeiros? Olha, toda queimada deverá ser autorizada pelo órgão ambiental local, né? Ou municipal, ou estadual, ou federal. Toda área para ser queimada precisa dessa autorização. Então, as pessoas devem procurar. Se ela fizer isso sem autorização,
né? Porque os órgãos ambientais sabem onde pode ou não pode ser colocado fogo. Essas pessoas estão incorrendo em crimes ambientais, né? E poderão ser processadas por esses crimes, né? Coronel, além do tempo seco, existem outros fatores que provocam queimadas em Goiás? Bom, o fator preponderante é justamente o tempo seco, né? A vegetação acaba ficando seca, né? Nós temos muito capim, né? Que são os maiores favorecedores aí para esses incêndios. A gente atribui aí aquelas pessoas que não aderiram a esse apoio, né, ao Corpo de Bombeiros para evitar as queimadas. São aquelas pessoas, aqueles vândalos, às vezes pessoas desinformadas, que acabam colocando fogo em áreas para fazer limpeza, mesmo dentro da cidade. São os lotes vagos. As pessoas colocam fogo para ficar livre daquele mato, para evitar ali que alguém se esconda, uma pessoa mal intencionada se esconda. Mas ela esquece que também é um crime, ela poderá ser processada porque ela acaba colocando a vida de pessoas aí em risco. Já estamos em temporada do Araguaia, Coronel. Como que está sendo a atuação dos bombeiros lá em Aruanã, por exemplo? Olha, esse trabalho, né, nas margens do rio Araguaia é feito pelo Corpo de Bombeiros há vários anos e, graças a Deus, nós já estamos indo aí para mais de 6 anos, né, nesse trabalho aí ao longo do rio Araguaia, não só no Araguaia, mas nos lagos. O Corpo de Bombeiros vem tendo êxito, né, nesse período de julho, né, durante esses 6 anos, não aconteceu nenhuma morte nessa região em função desse trabalho do Corpo de Bombeiros que é realizado, desde Aruanã até Luiz Alves. Coronel Martiniano Gondim, comandante da Operação Cerrado Vivo do Corpo de Bombeiros, obrigada pela sua participação aqui no Mundo em Sua Casa. O Corpo de Bombeiros que agradece e o Corpo de Bombeiros está à disposição através do telefone 193 para qualquer chamado. Agora em Goiânia são 7h41. A seguir as notícias do esporte com José Calazans. O mundo em sua casa. O transporte clandestino é crime que dá cadeia, apreensão do veículo e multa. Para quem usa, a pena tem sido ainda mais pesada: a morte. Os veículos usados no transporte clandestino são irregulares. Além de velhos e não vistoriados, muitas vezes o condutor não possui habilitação. O risco de sofrer um acidente e morrer no caminho é muito maior do que você imagina. Denuncie 0800 704 3200. Agência Goiana de Regulação e Governo de Goiás. O mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O mundo em sua casa. Esporte. Bom dia. O que era fila virou passado. O que era crise eterna virou comemoração para sempre. Aquele que era criticado e menosprezado se tornou campeão da Copa do Brasil 2012. O Palmeiras superou todas as dificuldades que apareceram no caminho. Após o empate em 1-1 com Curitiba nesta quarta-feira, voltou a ser campeão nacional, já que tinha vencido a primeira final por 2-0 na semana passada. Com o título de campeão da Copa do Brasil, o Palmeiras garantiu a segunda vaga brasileira na Libertadores 2013, a primeira do Corinthians como campeão deste ano. Atlético nega ter procurado o treinador do Goiás. E o Atlético contratou mais um membro para sua comissão técnica. Não é um novo técnico, e sim mais um auxiliar técnico, Francisco Santos, o Chico. Ele que trabalhou juntamente com a comissão técnica formada pelo René Simões, que atualmente está no São Paulo, mas vem para ser auxiliar de Jair Araújo. O Chico Francisco Santos será mais um integrante dessa comissão permanente do Atlético. Só falta o técnico, mas a diretoria diz estar tranquila em relação à contratação deste profissional. Depois da recusa de René Simões, o Atlético está atento ao mercado. Sobre a situação de contratar o técnico Anderson Moreira do Goiás, o diretor de futebol Adson Batista negou que procurou o próprio Anderson Moreira. Diz que está atento, sabe do bom trabalho e do bom profissional Anderson Moreira, mas por enquanto não há nenhuma possibilidade. Eric Maravilha, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h44. A CBF atendeu o pedido do Vila Nova e alterou as datas de 3 jogos do Colorado na Série C do Campeonato Brasileiro. As partidas serão realizadas no domingo e passaram para sábado às 4 da tarde.
A primeira mudança ocorre na 5ª rodada, na partida contra o Tupi. O jogo será no sábado, dia 28 de julho. Na 9ª rodada, o confronto contra o Brasiliense será no dia 25 de agosto. A última alteração será no jogo contra a Chapecoense, pela 11ª rodada, que será disputada no dia 8 de setembro. Outras informações do Vila Nova com Humberto Castro. A diretoria do Vila Nova vai divulgar até o final desta semana o nome do novo treinador, que vai substituir Cavalinho, demitido na última terça-feira. Para o jogo deste sábado, no estádio Hermínio Meto, em Araras, o Vila Nova será dirigido por Roberto Oliveira, que vinha trabalhando nas categorias de base. A diretoria recebe diariamente propostas de vários treinadores querendo trabalhar através de seus empresários, mas vai ter cautela na definição deste treinador. Hoje à tarde, o time será definido. Luiz Marques não treinou ontem e pode ser desfalque. Preto ainda não está recuperado e a tendência é que Anderson continue na lateral esquerda. Humberto Castro, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h46. Diretoria do Goiás coloca ingresso mais barato para a partida de amanhã. O Goiás finaliza nesta quinta-feira à tarde no CT do Parque Anguera a sua preparação para um dos jogos mais importantes da temporada, contra o América Mineiro, amanhã às 9 horas no estádio Serra Dourada. A diretoria, entendendo o momento de dificuldade e a necessidade de vitória para o time se aproximar dos primeiros colocados na Série B do Brasileiro, já que neste momento são 6 pontos do quarto colocado América de Natal, que tem 19, o Goiás com 13 pontos, a expectativa é boa e a diretoria reduziu ingressos. Arquibancada 10, cadeira R$40. Torcedores com a camisa do Goiás pagarão meia. Ao que tudo indica, o técnico Anderson Moreira vai fazer 3 alterações. Arley de volta ao gol, Hernando na zaga e Thiago Mendes no meio campo. Jogadores que não atuaram diante do Bragantino no empate sábado fora de casa por 3-3. Só a vitória interessa para o Goiás amanhã diante do América Mineiro. Vinícius Silva para o Sistema Brasil Central de Rádio. Começou ontem com 4 jogos do segundo turno do Campeonato Goiano da Divisão de Acesso. Com esses resultados: Anápolis 1, Goiânia 0, Santa Helena 2, Iporá 0, Grêmio Anápolis 1, Trindade 0 e Mineiros 4, Jataiense 0. O Anápolis lidera a segunda divisão goiana com folga. O tricolor tem 23 pontos. Goiás sediará jogos universitários no ano que vem. Luzimar Santos, presidente da Federação Universitária do Estado de Goiás, explica que foi uma disputa dura com Cuiabá e Natal. Foi uma disputa bastante concorrida pela qualidade técnica das 3 cidades. Cuiabá tem uma estrutura muito boa também, mas Goiânia, através de todos os seus parceiros, governo do Estado, a Prefeitura de Goiânia, conseguiu esse êxito. Então, para nós é uma felicidade muito grande, que é o dever cumprido. Agora é o trabalho, agora é fazer da nossa vitória e fazer com que Goiânia realize o melhor jogos universitários da história do Brasil. A capital do estado vai sediar em 2013 os Jogos Universitários Brasileiros, competição que reúne atletas de todo o país. José Roberto de Ataíde, presidente da AGEL, fala da importância do evento para Goiás. Com a autorização do governador, nós vamos investir já diretamente em recursos financeiros R$1,5 milhão, fora o que vem no acessório de cada orçamento, tanto da Secretaria de Turismo quanto da AGEL. Também serão investidos aqui recursos diretamente da Secretaria do Ministério do Esporte, em torno de 5 milhões de reais. Junto com isso também ficará o legado. Com esse evento, nós estaremos regularizando a pista, né, do atletismo da Universidade Federal, que a diretoria da Educação Física da Federal já está entrando com o projeto, e vamos deixar para a Federal também um grande legado para o parque esportivo daquela universidade. Os Jogos Universitários Brasileiros são o maior evento esportivo universitário do país. São disputadas modalidades como atletismo, basquete, futsal, handebol, judô, natação, vôlei e xadrez. Paulo Henrique Santos, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Ontem, pelo Campeonato Brasileiro da Série A, o Botafogo venceu o Corinthians por 3-1 no Pacaembu, em partida adiada da 7ª rodada. O resultado colocou os botafoguenses na 4ª colocação, com 15 pontos e no G4. Às 7h50 do Esporte é o que há. O mundo em sua casa. Se a sua empresa busca reconhecimento, anuncie em uma emissora de credibilidade. Rádio Brasil Central 1270, AM, ondas curtas e tropicais. A certeza de resultado. Qualidade com alcance em todo o território nacional.
Ligue 3201-7686. Rádio Brasil Central. Comunicando com o mundo. O mundo em sua casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Agora em Goiânia são 7h50. Representantes da Comissão Nacional da Verdade vêm a Goiás firmar parceria. O representante da Comissão Nacional da Verdade, Cláudio Fontelli, e o assessor Wagner Gonçalves chegam hoje a Goiânia. A comissão apura violações aos direitos humanos ocorridas, sobretudo, nos 20 anos da ditadura militar. Cláudio Fontelli e Wagner Gonçalves se reúnem às 3h da tarde de hoje com o Comitê Goiano da Verdade, na Assembleia Legislativa. De acordo com o integrante do Comitê Goiano da Verdade, Hélio Cabral de Souza, a Comissão Nacional vai firmar parceria com os goianos para apuração de dados sobre as violações aos direitos humanos ocorridas durante a ditadura em Goiás. Então, o que nós vamos fazer é pesquisar agora, né? Nós vamos fazer uma espécie de convênio não jurídico com a Comissão Nacional da Verdade para tentar levantar dados que possam basear um conhecimento do que ocorreu aqui em Goiás. O integrante do Comitê Goiano da Verdade, Hélio Cabral de Souza, destaca a importância da parceria para a recuperação da memória de parte da história de Goiás. Apesar que Goiás, você vai no arquivo nacional, não tem quase nada sobre esse período aqui em Goiás. Em Goiás, há 15 pessoas consideradas mortas ou desaparecidas políticas durante o regime militar. Patrícia Almeida para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora 7h51. Fiscais da Delegacia Regional de Porangatu flagraram produtores rurais transportando 226 cabeças de gado para abate em frigorífico localizado em Alvorada, no estado do Tocantins, sem o pagamento do ICMS. Os animais originários de fazendas localizadas em Goiás foram interceptados ao serem embarcados em 8 veículos. Os condutores apresentaram notas fiscais avulsas do Tocantins para simularem uma operação interna em vez de interestadual. Suinocultores realizam manifestação hoje em Brasília. Os suinocultores reclamam que o setor enfrenta uma crise desde o final do ano passado. Eles amargam prejuízos causados pelo excesso de produção, mercado interno estagnado, redução das exportações e aumento dos custos de produção, como o farelo de soja e o milho. De acordo com o diretor técnico da Associação Goiana de Suinocultores, Yuri Pinheiro, o valor pago ao produtor caiu 30% nos últimos meses. No entanto, o consumidor não foi beneficiado com a queda do preço. Segundo ele, o Brasil produz 3 milhões de toneladas de carne suína por ano. 85% vão para a mesa do brasileiro. Apesar da importância do setor, faltam incentivos. Yuri Pinheiro diz que o governo precisa adotar medidas para conter a crise. Elas estão ligadas a 2 projetos de lei que já estão no Congresso, um projeto de garantia de preços mínimos para a atividade suinícola e outro da lei das integrações, que também está tramitando no Congresso, e também a questão de prorrogação de dívidas e liberação de custo de crédito para custeio e também de leilões de milho no Centro-Oeste. Então são medidas que os suinocultores acreditam que amenizariam um pouco a crise. Para discutir o assunto, será realizada uma audiência pública hoje na Comissão de Agricultura do Senado Federal, onde representantes das associações, produtores e indústrias vão reivindicar políticas públicas que atendam à suinocultura brasileira. Após a audiência, será realizada uma marcha saindo do Congresso até o Ministério da Agricultura. Karine Pinheiro para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h53. O Comitê de Política Monetária do Banco Central reduziu em 0,5 ponto percentual a taxa básica de juros, a Selic. Com a decisão, a taxa caiu de 8,5% para 8% ao ano e bate o segundo recorde consecutivo de baixa. Trata-se do menor patamar da série histórica, iniciada em 86. Este é o 8º corte seguido da Selic. A medida reduz novamente a rentabilidade da poupança. É que pelas novas regras definidas pelo governo, a poupança passou a ser atrelada à Selic. A previsão dos economistas dos bancos é que a taxa de juros deve permanecer abaixo de 10% ao ano por um longo período. Na história econômica do país, nunca a taxa atingiu um índice tão baixo.
bom para a economia, para quem produz e quem quer emprego. Essa é a análise do economista Aurélio Troncoso, que é coordenador do Centro de Pesquisas Econômicas e Mercadológicas em Goiás, que explica o que essa redução muda na vida das pessoas. Possivelmente os bancos vão reduzir a taxa de juros também para as pessoas físicas, né? Tanto física quanto jurídica. O legal disso tudo é que deixe de ter o capital especulativo no Brasil, né? O que é isso? As pessoas botarem dinheiro para ganhar a taxa de juros em cima deles. Eles passam a investir em quê? Em produção. Passam a investir em empregos. Fazer financiamento bancário para quem tem controle também é uma boa oportunidade. É uma taxa relativamente extremamente aceitável para que as pessoas possam pegar dinheiro emprestado, levando em consideração que os bancos também cobram o que a gente chama de spread bancário. Seria o tamanho do risco que o banco vai correr em emprestar o dinheiro para a pessoa. Né? Se ele pega um cadastro, o cadastro dessa pessoa não é um cadastro bom, ela vai cobrar um juro maior. Se o cadastro for um cadastro relativamente muito bom, com uma pessoa que paga sempre suas dívidas, o banco vai emprestar o dinheiro para ela com um valor de taxa de juros menor. Com relação à caderneta de poupança, a redução não é tão ruim, como observa o economista. A poupança ainda continua sendo um bom negócio porque ela não paga imposto de renda. Então as pessoas que tiverem com dinheiro na poupança ainda é vantagem, né? Porque ela está acompanhando também o sistema inflacionário do Brasil. A expectativa com esta redução da taxa de juros é de crescimento econômico do país no segundo semestre. Yara Galvão para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h56. O governo federal põe em prática as mudanças para o trabalhador que vai receber o seguro-desemprego. Com o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, Pronatec, assim que o trabalhador requerer o seguro-desemprego pela terceira vez ou mais dentro de um período de 10 anos, automaticamente ele será encaminhado para cursos de qualificação profissional de acordo com a sua escolaridade, como condição para receber o benefício. O superintendente regional do Trabalho e Emprego em Goiás, Everson Alcântara, afirma que o trabalhador poderá escolher um curso em outra área de atuação que não a dele. Justamente com vistas a ampliar o seu leque de possibilidade, a ter uma qualificação mais ampliada e o que é principal, talvez estar se qualificando para aquilo que o mercado está pedindo, aquilo que o mercado está empregando, que é o importante, a colocação desse trabalhador. Os cursos, com 160 horas de duração, vão ser aplicados no Senai, Senac e nos Institutos Federais de Educação. Cursos como auxiliar administrativo, eletricista, auxiliar de recursos humanos, costureiro, editor gráfico, gesseiro, merendeira, operador de computador, entre outros. Jânio Rodrigues para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h57 agora. Uma aposta de Curitiba acertou as 6 dezenas do concurso 1405 da Mega Sena. O prêmio é mais de 27 milhões de reais. As dezenas sorteadas foram 3, 14, 17, 32, 37 e 39. Outras 315 apostas acertaram a quina. Cada uma deve receber um prêmio de R$ 9.536. Já a quadra acertada por 15.516 apostas deverá pagar R$ 276. Um menino que passou 14 dias sequestrado reencontrou nesta quarta-feira a família em Imperatriz, no Maranhão. 5 sequestradores foram presos. 2 homens aproveitaram a chegada da babá e entraram na casa da família para pegar a criança. O carro usado na fuga foi encontrado no Tocantins, logo depois da ponte que liga os dois estados. Nesta terça-feira à noite, o menino foi deixado na frente de uma casa na cidade de Palmeirante, no Tocantins. Com ele, um bilhete com o telefone da família. O pai Jurandir Melado foi o primeiro a rever o filho. Logo depois que o menino foi libertado, o Serviço de Inteligência da Polícia do Maranhão conseguiu localizar parte da quadrilha de sequestradores. 4 pessoas foram presas em seguida, entre elas o mandante do sequestro, um ex-funcionário do pai da criança. O comerciante foi preso em Imperatriz. Também houve prisões no Pará e no Tocantins. No fim da tarde de ontem, um 5º integrante da quadrilha foi preso. E a Polícia Federal prendeu 13 pessoas e afastou 62 servidores públicos que estariam envolvidos em fraudes em concursos. A suspeita surgiu num concurso da Polícia Federal em 2009, mas a investigação descobriu fraudes também nas provas da Receita Federal, da Agência Nacional da Aviação Civil, da Agência Brasileira de Inteligência e da Ordem dos Advogados do Brasil. Segundo as investigações, 2 policiais rodoviários envolvidos no esquema fotografaram e venderam as provas para a quadrilha. Pelo menos 8 professores foram contratados para resolver as questões e o gabarito foi vendido por R$ 50 mil. 7h59, destaque internacional.
O embaixador da Síria no Iraque confirmou que desertou em protesto contra o ditador Bashar al-Assad e se juntou à oposição. Oficiais das Forças Armadas também já desertaram. A Espanha anunciou novos cortes e aumento de impostos para enfrentar a crise econômica. As medidas foram recebidas com protestos. Nas ruas de Madrid, mineiros em greve ganharam apoio de trabalhadores descontentes com a crise e enfrentaram a polícia. Enquanto isso, no parlamento, o primeiro-ministro Mariano Rajoy anunciava medidas para economizar o equivalente a 150 bilhões de reais. Em Goiânia, 8 horas e termina mais uma edição do Mundo em Sua Casa, que teve a apresentação de Karine Pinheiro e S. Santana. Redação e edição, Adam Mendes, Antônio Correia, Marcelo Cabral e Wendel Franco. Direção de estúdio, Luzeni Gomes. Chefes de reportagens, Ione Chagas e Almir Costa. Operação de áudio, Otair José. Central Técnica, Frederico Pita. Gerência do Sistema de Rádio, Suede Barbosa. Direção de Tele Rádio Difusão, Abadia Lima. O Mundo em Sua Casa volta amanhã às 7 horas, Karine. Bom dia. Bom dia, até amanhã. Este foi, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa voltará sempre com a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1.